Vamos lá. Vou abrir aqui a atividade. Bom, vamos lá. Pessoal, então, ó, o que eu tinha programado para hoje, que na verdade vou ter que fazer, né? Era a correção dos exercícios que eu coloquei ali na recuperação, tá? Só que teve gente que já perdeu o prazo, né? Tá? Então, vou corrigir do mesmo jeito, tá? Porque a parte do trabalho da pesquisa ainda tá valendo, tá? E aí vocês vão ter a prova na semana que vem, tá? Dessa matéria que eu coloquei aí, que vai cair, tá? Então, a ideia é a gente fazer uma revisãozinha com aqueles exercícios lá, tá? Bom, então vamos nessa. Então a gente tem as duas frentes, né? A gente vai trabalhar com a frente 1 e a frente 2. Então vamos começar revendo um pouquinho ali da frente 1. Então a frente 1, eu pedi para trabalhar, fazer uma pesquisa. Professor, Oi? mas a recuperação de física era para entregar hoje, É não hoje? tá? É, hoje. Ué, mas já tá como. Então tudo bem, então vocês entregam hoje. Sem problema. Eu achei que era para ser ontem. Ô, Sor, É que eu tô fazendo as atividades conforme a data de entrega, por isso que eu ainda não fiz a sua. Tá. Sor, Não, tá certo, eu confundi. É até hoje. Sor. Oi? Só que você vai fazer os exercícios que você passou no trabalho, Isso. mas eu acho que daí ficaria, assim, ruim, né? Porque a maioria das pessoas, eu acho, ainda não entregaram o trabalho. Aí não fica ruim para quem já entregou? Não fica, Nayara. Não, porque, tipo assim, vamos supor que eu errei uma, porque você não tinha feito na aula. Agora você vai fazer, então, não sei. Não, a ideia era ter feito para o treinamento mesmo. Tá? A ideia era ter feito para treinar, para você pesquisar, você fez as questões, você leu as questões, né? Tentou resolver e tal. Tá? Então, o que assim, o que a gente vai contar mesmo como exercício, como resolução, é a prova. Aí na prova vocês vão ter lá o tempo certo para fazer, vocês não vão ter pesquisa nem nada. Então, a ideia dessa listinha é a pesquisa, né? E proporcionar, e com a pesquisa você tentar aí resolver os exercícios, tá? Então, se você conseguiu fazer antes e já fez tudo, você tem a vantagem de você estar se preparando. Então, você fez. Então, é isso que eu ia falar. Você comentou de ter entregue antes, tá? Então, o que vai ser importante ali, no caso, para essa entrega que você que já entregou, né? Você verificar se você fez tudo certo. Se tem algum erro, você já vai entender o seu erro, tá? Sem eu precisar intervir nisso antes, tá? Então, você olha ali, tá? Eu ia até comentar. Você olha ali seu trabalho, se tiver algum exercício que você errou, você faz a sua correção. Aí você coloca lá. Eu ia falar para você anexar depois isso daí também. Você coloca ali no comentário, sabe? Eu errei esse ponto, mas eu já entendi o que eu errei e é isso, tá? Que essa parte de você ver o seu erro é muito importante no seu aprendizado, tá? Por isso que eu até achei que era para ter sido entregue ontem, porque eu ia pedir realmente para vocês fazerem isso, tá? Então, essa lista de exercícios, se você errou ou acertou ou errou, não vai influenciar na nota do trabalho em si. Tá? A nota de resolução de exercício, se você ler o exercício e resolver, é da parte da prova. Tá? Eu não sei se você entendeu o ponto. Entendi. Tá? Então, se você fez antecipado e conseguiu acertar tudo, você está no caminho certo.
tá? Se você errou alguma coisa, então a gente vai fazer essa correção agora. A gente vai fazer essa análise agora. Você vai ver onde você errou, você vai tentar entender, tá? E aí você coloca lá se você entendeu o que você errou, que você conseguiu recuperar. Tudo bem? Então vamos lá. Tá? Então, na frente 1, vamos lá. Fazer uma pesquisa aqui. Fazer uma pesquisa aqui, eu escrevi errado. Fazer uma pesquisa sobre as grandezas físicas relativas ao movimento. Tá? Pesquisar as equações para a velocidade média e as equações do movimento uniforme. Tá? Identifique cada grandeza envolvida em cada equação estudada. Construa um mapa conceitual que envolva as grandezas e equações estudadas. Vamos dar uma relembrada nas equações aí. Tá? Eu não vou... só para a gente poder resolver os exercícios. Tudo bem? Então, ó, a velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. Tudo bem? O ΔS, ele é o deslocamento, é o quanto que ele andou, tá? E o ΔT é o intervalo de tempo gasto, tá? Lembrando que o ΔS é o intervalo, é posição final menos inicial. O ΔT é o intervalo de tempo final menos tempo inicial. Então, essa aqui é da velocidade média. Tá? Só que quando nós trabalhamos com velocidade constante, a gente tem uma função do movimento, que é o S de t. O espaço em função do tempo. O espaço em função do tempo é S0, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Bom, são essas equações que vocês têm que entender para a gente considerar para fazer a atividade da semana que vem. Tá? Então, na pesquisa está lá para você identificar cada grandeza de cada uma das fórmulas, tá? Então, eu não vou colocar aqui para não adiantar, né? Mas então você pesquisa lá. Coloca no seu trabalho. Vamos ver as questões, então? Ó, um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t igual a zero, a posição do móvel é x0 igual a 500 metros. E no instante t igual a 20, a posição é x igual a 200. Então, nós temos posição inicial tempo inicial, aliás, é zero. A posição inicial é zero também. Não, é 500. E aí, depois do tempo de 20 segundos, ele vai estar na posição de 200. Tá? Então, aí eu quero calcular no item A a velocidade. Então, a velocidade a gente vai calcular aqui, ó, ΔS por ΔT. Então, lembra que é final menos inicial, tanto ΔS quanto ΔT. Então, final menos inicial. Então, aqui, ó, final menos inicial. E aqui, final menos inicial. Então, aqui, 200 menos 500 dá menos 300, dividido por 20. A gente pode cortar o zero. Então, aqui vai dar menos 15 metros por segundo. Tá? Mas menos 15. Pergunta aí. Vamos ver quem vai conseguir me responder. O que quer dizer esse menos 15? Alguém sabe me dizer? Não. Por que a velocidade é menos, então? Aí que é importante, tá? Velocidade negativa quer dizer que ele está voltando. O movimento ele é retrógrado, tá? Velocidade negativa é
retorno. Tá? Então, quando a velocidade for positiva, quer dizer que ele está avançando. Quando a velocidade for negativa, quer dizer que ele está retornando. Tá? Então, esse movimento aqui ele é chamado de movimento retrógrado. Vamos colocar aqui. Eu não perguntei, mas a gente pode acrescentar. Movimento retrógrado. Está voltando. Tudo bem? No entender, eu quero a função da posição. Quando ele pede função, é aqui o sorvete. Então, quando ele pede a função, a gente troca a velocidade e troca a posição inicial. Troca a velocidade e a posição inicial. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. S de t. A posição inicial eu troco, que eu chamei de x0, 500. Mais a velocidade eu troco. A velocidade é o menos 15. Menos 15 vezes o tempo. Então, aqui vai ficar mais com menos, menos 15 vezes t. Tá? Então, quando ele for pedir a função, troca só a posição inicial e a velocidade. Ó. Ele vai ficar com esse tempo aqui no final. Você não vai trocar ele. Ah, por quê? Porque o tempo é variável. Como ele é um movimento, à medida que o tempo vai passando, tá? Essa posição dele vai mudando. Então, o tempo fica, porque daí você troca o tempo e descobre qual posição que ele está. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aí? Não. Certo? Beleza. Eu não sei se o Miguel entrou agora. O Miguel acho que já entregou o trabalho também, né? Você escutou a hora que eu falei que é para você olhar a correção dos exercícios lá que você entregou para mim e nos comentários você coloca ali o que você errou, se você errou alguma coisa. Tá? Aí você vai lá e você vê, eu estou corrigindo aqui aquelas questões. Você não vai alterar aquele arquivo. Se você alterar, eu vou saber. Tá? Nos comentários você fala, eu errei tal questão por conta disso e eu já entendi meu erro. Tudo bem? Então, beleza. Então, você vai colocar isso para mim lá na correção. Como eu comentei para a Nayara, é importante você verificar o seu erro e descobrir onde você errou. Tá? Quando você faz isso, você aprende muito mais do que você só vê eu fazendo aqui. Tudo bem? Vamos para o item C? A Nayara saiu. Só fui responder minha mãe. Vamos lá. O item C. A posição nos instantes T1 e T5. Então, eu quero saber, no tempo igual a 1, qual é a posição dele? No tempo igual a 1, aonde ele vai estar? Ele começou no 500, né? Ele começou no 500 metros. A velocidade é negativa, ele está voltando. Em 1 segundo, quanto que ele voltou? Bom, se a cada segundo ele volta 15 metros, né? Em 1 segundo ele voltou 15. Como é que a gente vai fazer o cálculo? A gente pega essa função aqui e troca o tempo por 1. Então, S é igual a 500 menos 15 vezes 1. Aqui vai ficar, então, 500 menos... Ó, primeiro é a multiplicação, hein? 15 vezes 1, 15. Então, aqui vai dar 485 metros. Tá? Então, no tempo igual a 1 segundo, ele está no 485 metros. Agora, ele perguntou no tempo de 5 segundos.
no tempo de 5 segundos, aonde ele vai estar? Bom, nos 5 segundos ele voltou mais ainda, né? Então ele vai estar mais para trás aqui ainda. Ele começou no 500 e está voltando. Tá, ó, voltou aqui para o 475. Quanto mais ele voltou? Vamos lá. Então, S igual a 500 menos 15 vezes o tempo... SAD, senhor? Oi? SAD de dado? Não, é a C ainda. A C tem duas contas. T igual a 1 segundo e T igual a 5 segundos. Ah, tá. Tá? Ó, então, primeiro aqui a multiplicação. 500 menos 15 vezes 5 dá 75. Então, 500 menos 75 vai dar 425 metros. Tá? Então, ele voltou, mas está voltando mais um pouco ainda, né? Começou no 500 e voltou mais ainda, voltou 75. Então, está no 425. Certo? Tudo bem? Sim. Vamos lá para a próxima questão? A próxima não, né? Tá falta entender. Cadê? Perdi aqui, né? Minha lista. Aqui. Em que instante ele passa pela origem? O que é a origem? A origem é onde é o começo da minha trajetória. Se você pegar uma régua, quando você começa a medir pela régua, você começa do zero. Que o zero é a origem da régua. É a mesma coisa numa pista de corrida, por exemplo. Uma pista de atletismo, ela tem o zero ali, ó. Começa na marcação zero. Aí zero, aí vai 10, 100, 150 metros, e por aí vai. Então, quando a gente fala origem é a posição zero. Origem S igual a zero. Eu quero saber, então, em qual tempo ele está na origem. Porque ele está voltando, não tá? Ele não começou no 500 metros, ele não está voltando. À medida que ele vai voltando, ele vai se aproximando da origem. Está ao contrário. Está voltando. Você pegasse uma régua, né? Você pega a régua no 30 centímetros, você vai voltando ela para o zero. Aqui é a mesma coisa. O cara começou no 500 e está voltando até o zero. Quando que ele chega naquele zero? Então, aqui, ó, eu vou colocar o zero aqui na posição. Então, vai ficar zero igual a 500 menos 15 vezes t. Então, joga para cá. 15t igual a 500. Não vai dar o valor exato aqui, né? O 15 a gente joga dividindo. Senhor, não dá pra ver a lousa. Não? Aí, esse lado que você tá fazendo. Não, pro outro lado, senhor, pro outro lado. Aqui? É, acho que dá pra ver agora. Tá. É que daí eu não vejo no meu computador aqui, porque tem um negócio no meio. Mas tudo bem. Tá, obrigada. Vamos lá. Então, aqui. Vai ficar 500 dividido por 15. Aqui não vai dar um valor exato, né? Vai dar um valor aproximado. 33,3 segundos. Tá? Então, em aproximadamente 33,3 segundos, ele volta para a origem. Ele voltou ali do começo. Tá? Que é o 0 metro. Tudo bem? Dúvida aí? Não, Vamos fazer o 2?
2. 2 tem uma tabelinha, 0. Vamos lá. Então, eu tenho tempo em segundos e a posição em metros. Então, 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. E a posição 32, 40, 48, 56, 64. Então, vamos lá. Item A. Qual é a posição? Vamos lá. No automóvel, o movimento uniforme varia sua posição, como mostra a tabela abaixo. Tá? Então, a tabela está aqui, né? Então, no tempo 0, ele está na posição 32, no tempo 2, ele está na posição 40, no tempo 4, 48. Tá? Qual é a posição inicial e a velocidade do módulo? A posição inicial é quando ele começa, no tempo 0. No tempo 0, ele está na posição 32. Então, posição inicial, 32 metros. Tudo bem? Aí ele quer velocidade. A velocidade eu posso fazer com o ΔS e o ΔT. Então, eu vou pegar aqui 2 pontos. Vamos pegar esses dois aqui que são mais fáceis, né? Tá no comecinho aqui. Então, eu vou considerar esse final e inicial. Final menos inicial. Lembra que é o ΔS dividido por ΔT. ΔS é a posição final menos a inicial. Então, você escolhe qual que é a final. Eu vou pegar aqui 40. Você pode pegar qualquer um. Vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, vai ficar, ó, 40 menos 32 sobre 2 menos 0. Então, tempo, posição final menos inicial. Tempo final menos inicial. Aqui vai dar 8 sobre 2. Que vai dar, então, 4 metros por segundo. Bom, então tá aí, 4 metros por segundo. Vamos para o item B. O movimento, ele é progressivo ou retrógrado? Esse carinha aqui, ele tá avançando ou tá voltando? Alguém sabe dizer? Voltando, Ó, a velocidade, ela deu um valor positivo ou negativo? positivo, Positivo, né? Quando for positivo, o movimento ele é progressivo, ele está avançando. A Vitória respondeu certo aí. Tá? Então, ó, à medida que o tempo passa, ele está avançando, não tá? Ó, 32, 40, 48. À medida que o tempo passa, então ele avança. Então, é um movimento progressivo. Movimento progressivo. Então, nós temos que a velocidade é porque a velocidade é maior que 0, né? A velocidade é positiva. Aqui, ó, tem um maisinho escondido ali, né? Então, quando isso acontece, quando for a velocidade positiva, o movimento ele é progressivo. Tá? C. Qual é a função do movimento? Então, a função é o sorvete, né? S de t igual a S0 mais VT. Quando for para calcular a função, a gente troca a posição inicial e a velocidade. Então, vai ficar S de t igual a S0, que é 32, mais a velocidade, que é 4, vezes o tempo. Tá aqui. Certo? Vamos para o último, que a gente tem a frente 2 para ver ainda. Alguma dúvida, galera? não, senhor. Não. Então, vamos lá, vamos fazer o último.
para a gente ir para a frente 2. A tabela fornece, em vários instantes, a posição de um automóvel em relação ao quilômetro zero de uma estrada em que se movimenta. A função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas é. Então, ele quer a função. A função é o sorvete, né? Lembra quando ele pede a função, a gente tem que trocar a posição inicial e a velocidade. Tudo bem? Bom, a nossa tabela está assim, né? Tempo em horas e posição em quilômetros. Então, 0, 200, 2 horas 170, 4 140 e aí vai, a tabela continua, né? Mas a gente não precisa da tabela inteira. Tudo bem? Bom, a posição inicial está aqui, ó. A posição inicial é quando o tempo é zero, ó. Não tem um S0? Posição no tempo zero. Então, posição no tempo zero é 200. 200 km. Agora, a velocidade eu tenho que calcular, tá? Aí a gente calcula por ΔS por ΔT. Então, vamos lá. Vou pegar esse aqui como final agora, e esse como inicial. Então, final e inicial. Então, 140 menos 200, tempo 4 horas menos 0 horas. A minha velocidade vai ficar menos 60. 140 menos 200 é menos 60 dividido por 4. Tá? Então, aqui vai dar menos 15 quilômetros por hora. Olha, deu menos. Menos é movimento retrógrado. Olha aqui, ó, está voltando. No zero, ele está no 200. Em 2 horas, ele está indo 170. Ele voltou quilômetro. 4 horas, ele está no 140. Então, ele está voltando os quilômetros. Então, esse movimento ele é progressivo, ele volta. Como é que fica a função, então? A minha função vai ficar S de t igual a S0, que é 200, mais a velocidade, que é menos 15, vezes o tempo, que a gente não troca, porque é uma função. Então fica assim. Tá? Dúvida aí? Tudo certo? A gente vai partir para a física 2. Fica, então, a letra D de dado. O quê? Tá correta? É, Sim. é porque não tem o vezes no D de dado. Aqui? É, Ah, então, é porque o vezes a gente não precisa. Quando tiver várias letras tudo junto, né? Ou uma letra com um número, você não precisa colocar o vezes. Você pode deixar, ele é facultativo. Tá? Então, ah, ok. por exemplo, 3x e 3 vezes x é a mesma coisa. Esse pontinho aqui, quando ele tem um número junto com a letra, você não precisa colocar. Ah, ok. Alguém me escreveu alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Aqui, a Vitória. Então, quando for negativo, é movimento retrógrado, e quando for positivo, é progressivo? Isso, a velocidade. Quando a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Quando a velocidade for negativa, o movimento ele é retrógrado. Tá? Nada. Então, vamos lá. Para frente 2. Então, frente 2.
A frente 2, ela está em duas partes aí. A primeira delas é o... Eita! A primeira delas é o... Aqui. Conceito de escala, conceito de temperatura e escalas termométricas. Tá? Bom, vamos lá. As escalas termométricas, então, como vocês vão colocar lá no trabalho, são três delas as principais, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E a gente tem uma equaçãozinha que converte essas escalas de uma para outra. Tá? Que é temperatura em Celsius dividido por 5, temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Tá? Bom, como é que a gente utiliza essa equação aqui, né? Quando você vai converter de uma escala para outra, você vai converter de uma escala para outra. Então, são duas escalas. A formulinha tem três partes. Tá? Então, quando você for converter de uma escala para outra, você ignora a terceira parte. Você ignora a parte que você não vai precisar. Tá? E aí você substitui na equação e e resolve o que está faltando. Tudo bem? Então, é bem tranquilo essa parte aí. A questão 3 é sobre conversão de escalas. Então, vamos lá olhar a questão 3. Questão 3 diz o seguinte: converta 45 graus Celsius para Kelvin e Fahrenheit. Vamos lá. A minha temperatura é em Celsius, então é o TC. Esqueci o valor. 45. 45 graus Celsius. Então, graus Celsius, tá, ó. Celsius, graus Celsius, temperatura em Celsius. Tudo bem? Então, os graus Celsius é o TC. TC significa temperatura em Celsius. Tá? Então, quer dizer o quê? Esse 45 você vai substituir somente aonde tiver o TC. Você não vai colocar o 45 aqui, porque aqui é a temperatura em Fahrenheit, e você não vai colocar o 45 aqui, porque aqui é a temperatura em Kelvin. Então, o 45 graus Celsius você só pode substituir no TC. Tudo bem? Então, primeiro, vamos passar de graus Celsius para graus Fahrenheit. Vamos lá. Então, ó, graus Celsius para graus Fahrenheit. Tá? Celsius e Fahrenheit. Não tem o Kelvin aqui. É do Celsius para o Fahrenheit que eu vou passar. Então, você desconsidera a parte do Kelvin da equação. A parte do Kelvin dessa equação não interessa para a gente. Então, vai ficar assim. Vai ficar TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. No lugar do TC, a gente coloca o 45. A caneta azul está quase no fim. Não tomara que dê para terminar hoje aqui. A preta também já está meio ruim. Então, no lugar do TC, ó, eu substituo 45, que é o grau Celsius. Agora a gente vai resolver a equação, né? Isso aqui é uma equação. Equação matemática. O TF é a minha incógnita. É como se fosse o X da equação da matemática, né? Para descobrir quanto que ele vale. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos dividir isso aqui, né? Vamos fazer essa divisão. 45 dividido por 5 é 9. Igual a TF menos 32 sobre 9. Agora aqui, a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Tá? Então, o 1, ele vai multiplicar isso daqui, eu vou colocar entre parênteses, para a gente não confundir, tá? Então, o 1 que ficou aqui embaixo, lembra que eu posso colocar o 1 como denominador, não tem problema, que 9 dividido por 1 continua sendo 9. Então, vai ficar 1 vezes TF menos 32 igual ao 9 daqui vezes o 9 daqui. Bom,
lado, nós fazemos a distributiva. Então, 1 vezes TF é TF. 1 vezes 32, 32. 9 vezes 9, 81. Agora, o menos 32 vem para cá, mais. Então, a minha temperatura em Fahrenheit vai ser 81 mais 32. 113 graus Fahrenheit, porque eu estou falando do TF, então é graus Fahrenheit. Então tá aí. Dúvida nessa conversão? Não terminei a questão ainda, hein? Falta para o Kelvin, mas eu quero saber se tem dúvida nessa parte da questão. Não. Não? Então vamos para a segunda parte? A segunda parte é para passar para Kelvin. Então vamos lá. Eu vou passar de graus Celsius para Kelvin. De graus Celsius para Kelvin, essa parte aqui não me interessa. Então eu vou pegar Celsius e Kelvin. Então vai ficar TC sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 5. Tá? Bom, aqui eu posso cortar o 5 que tem embaixo dos dois lados, né? Celsius e Kelvin é mais fácil o cálculo. Eu corto o TC, o 5 aqui, ó. Então eu vou ficar, o meu TC é 45 igual a TK menos 273. Tá? O 5 de baixo sumiu, cortei, não vou usar mais. Agora, aqui o mais fácil, né, é passar esse cara para cá somando. Então vai ficar 45 mais 273 igual a TK. Então, 45 mais 273, 8, 318 é igual a TK. Tá? Então, eu tenho que o meu TK é igual a 318 Kelvin. Certo? Esse é mais fácil, né? Espera aí. Ah, não, tá certo. Tem alternativa sim. Viado. Essa parte aí dá mais. Conversão de temperatura é só essa aí mesmo. Usar a formulinha e jogar aí para converter. Tudo bem? Vamos lá? Terminar então? Agora a gente tem a dilatação térmica. Bom, então, vamos lá. O que é a dilatação térmica, né? A dilatação térmica é o fenômeno quando você aquece um objeto e ele expande e aumenta de tamanho. Ou quando você resfria o objeto, diminui a temperatura dele e ele diminui de tamanho, o contrário. Tá? Por que isso ocorre, né? Ocorre por conta da vibração das moléculas. Quanto mais elas vibram, mais espaço elas ocupam e maior o corpo vai ficar. Tudo bem? Então, aumentou a temperatura. As moléculas vibram mais, expande. Diminuiu a temperatura, as moléculas vibram menos e o corpo contrai. Tá? Nós vamos ter 3 tipos de dilatação. A linear,
que é, por exemplo, para uma barra, tá? A superficial, tá? Então, a linear é uma dimensão, né? Você tem uma dimensão aqui da barra, só tem o comprimento dela, tá? A superficial, ela é em duas dimensões, né? Que é tipo uma placa, tá? E a volumétrica. A volumétrica é a expansão em três dimensões, né? Essa é a questão letra um, não, número um. A 1 e a 2 a gente é com dilatação, Ah, tá? Eu cortei aqui. Não, vou cortar ainda. Então, na dilatação linear, né? Essa barra ela vai aumentar aqui de tamanho, tá? Na dilatação superficial, essa chapa ela vai aumentar de tamanho ou diminuir, tá? Você tem a chapa aqui. Se você aumentou a temperatura, a chapa expande. Você diminuiu a temperatura, ela contrai. Aqui a barra, né? Aumentou a temperatura, ela expande. Diminuiu a temperatura, ela contrai, diminui o tamanho. E o volumétrico, então o cubo, você aumentou a temperatura, ele expande, diminuiu a temperatura, ele contrai. Tá? Agora, cada um desses aí vai ter uma formulinha. Todas as formulinhas são muito parecidas. Tá? Como é que vai ficar a formulinha de cada um? Vamos lá. Tá? A hora que isso daqui for aumentar de tamanho, ele vai aumentar um tamanho que eu chamo de ΔL. ΔL é a variação do tamanho, variação do comprimento. Tá? Então, a hora que você aumentou a temperatura, isso aqui vai aumentar um pouquinho de tamanho, né? Se você diminuir a temperatura, ele vem para cá. Então, aumentou, expandiu aqui. Esse ΔL, ele depende do quê? Do que depende esse tanto que aumentou? Depende do tamanho inicial. Depende do tamanho inicial, tá? Depende do coeficiente de dilatação, tá? Esse alfa, ele é o valor da substância. Cada substância tem um valor de coeficiente, tá? E depende da variação de temperatura, que é o ΔT. Tá? Então, é L0 vezes alfa vezes ΔT. Bom, como é que fica a superficial? Então, a superficial, quando essa plaquinha expandir, ela vai aumentar um certo tamanho aqui, né? Isso aqui é um ΔA. E aqui eu tenho a área inicial. Ela tem uma área inicial. A hora que você aquece, ela expande. Então, vai ter essa variação da área aqui. Tá? O ΔA, ele é a área inicial vezes um coeficiente que agora é o beta. Tá? O beta é para a superfície. Então, o alfa é para linear, o beta é para a superfície. Vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Tá? Lembrando que esse beta, ele é o dobro do alfa. Tá? Então, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear. Tá? Bom, então percebe que a formulinha é igual, né? O que eu troquei aqui? Aqui era comprimento, aqui virou área. Aqui era comprimento inicial, aqui virou área inicial. Aqui era alfa, ficou beta. Tá? E o beta é 2 alfa. Tá? Agora, o volumétrico. O volumétrico aqui eu não vou conseguir desenhar essa expansão aqui, mas vamos tentar. Isso aqui vai aumentar de tamanho, né? Não ficou legal, não era do que eu imaginava. Tá meio porco, mas tudo bem. Então a gente tem um volume inicial e aqui a gente tem um ΔV. Então o ΔV, que é a variação do volume, é o volume inicial vezes gama. Tá? O gama é para volumétrica vezes ΔT. E esse gama,
ele vale 3 vezes o alfa. Então, o coeficiente de dilatação para volume é 3 vezes o coeficiente de dilatação do linear. Tá? Ó, de novo, a formulinha é bem parecida, tá vendo? Só tá mudando a letrinha. O volumétrico é volume, então variação do volume, ΔV. Volume inicial, gama e ΔT. ΔT é igual a tudo, né? Variação de temperatura, que é final menos a inicial. Tá? Vamos lá? Vamos dar uma olhada nos exercícios? Então, a questão 1. Ó, vamos ler com calma, hein? Você tem que ler com calma o exercício e separar os dados, tá? Ó, uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 até 60 graus Celsius. Então, vamos separar aqui, ó. Temperatura inicial é 10 graus Celsius, temperatura final 60 graus Celsius. Vou deixar um espacinho aqui que a gente vai ter que calcular o ΔT. Tá? Sabendo que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento de 5 metros. Então, o comprimento inicial é 5 metros. E que o coeficiente de dilatação linear é... Ó, coeficiente de dilatação linear. Linear é o alfa. É 1,2... Aí, não consigo ver aqui. Menos 6. 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá? Esse grau Celsius menos 1 aqui é só unidade, tá? Ele não vai entrar na conta. Podemos afirmar que a variação da dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foi. Então, primeira coisa, ele está perguntando o ΔL. ΔL é a variação de comprimento. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Tá? Bom, antes da gente colocar aqui na fórmula, primeiro, o ΔT é temperatura final menos inicial, 50 graus Celsius. Tá? Agora a gente joga aqui na fórmula. 5 metros do comprimento inicial. O alfa, 1,2 vezes 10 a menos 6. E o ΔT é 50. O que a gente faz agora? Ó, é esse vezes esse vezes esse. Deixa esse 10 a menos 6 aqui, ó, deixa ele separado, deixa ele pro final. Tá? A gente faz 5 vezes 1,2 vezes 50. Isso aqui vai dar, ó, 300. 300. E agora você põe o 10 a menos 6. 10 elevado a menos 6. Tá? Isso daqui é metros, né? Só que não tem alternativa com esse valor aí. A gente tem que procurar. Bom, o item D é o que está mais próximo ali, porque tem o 3, né? Mas como é que a gente ajeita isso daí? Vamos lá. Eu vou andar, para deixar a vírgula aqui, ó, eu vou andar 2 casinhas. 1, 2. 2 casas para a esquerda, a gente soma 2 aqui, ó. Soma 2. Então, meu ΔL fica 3 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Tá? Então, voltei 1, voltei 2. 2 casinhas para a esquerda, para o 300 virar 3. Somei 2 unidades aqui da potência. Então, menos 6 mais 2 vai dar 4. Tá? Não queria apagar aqui, mas não vai ter jeito. Dúvida para achar esse ΔL? Tá, que eu vou fazer. Falta achar falta terminar a questão, né? Mas vamos só ver se tem dúvida até aqui.
Bom, então vamos continuar. Ele perguntou o comprimento final. Qual foi o comprimento dessa barra aí no fim? Tá? Ela tinha 5 metros e ela aumentou, né? Mas quanto que vai ficar o comprimento dela no final? Primeiro, vamos ajeitar o ΔL. ΔL, 3 vezes 10 elevado a menos 4. Como é que a gente ajeita isso daqui? Bom, isso aqui é 3 dividido por 10 à quarta. Menos 4 em cima, ele fica positivo na parte de baixo, ele desce positivo. Então aqui é 3 sobre 1, 2, 3, 4. Tá? E vai dar 3 dividido por 10.000, 0,0003 metros. Tudo bem? Então a barrinha, ela aumentou 0,003. Qual vai ser o final dela? O comprimento final? Vai ser os 5 metros mais o 0,0003. Tá? Que é o comprimento final, mais o tanto que aumentou. Então vai dar 5,0003. Tudo bem? Tá. Bom, a 2 ainda é de linear. Tá? Vamos lá. Ó, uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre, medido num dia que a temperatura ambiente era de 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo num dia que a temperatura for de 10 graus Celsius, essa nova medida indicará, tá, o coeficiente de dilatação do cobre. Ó, sem resolver, a gente já consegue eliminar a alternativa aí. Por quê? A bobina tinha 2.000 metros de fio. A temperatura era 35 graus Celsius. E aí a temperatura diminuiu para 10. Quando a temperatura diminui, o corpo contrai. Então ele vai perder tamanho, vai ficar menor que 2.000 metros. Tá? Então, a gente teria que assinalar a alternativa que fala metros a menos. Tá? Então a gente ficaria entre a alternativa A e a alternativa D. Porque tanto a alternativa A quanto a alternativa D tem metros a menos. Tá? Porque como diminuiu a temperatura, o corpo ele contrai, ele fica menor. Então ele perdeu metragem, né? Então, mas agora, a A ou a D, qual que é? Bom, a gente vai ter que descobrir. Vamos separar os dados. Ó, a bobina tem 2.000 metros. Então, o comprimento da bobina é 2.000. Tá? Vamos ver a temperatura. Temperatura inicial é 35 graus Celsius. A temperatura final é de 10 graus Celsius. Tá? Bom, aqui eu tenho o ΔT. Temperatura final menos inicial. Tá? Final menos inicial. 10 menos 35 dá menos 25. Então, o menos, tá? Diminuiu a temperatura. A temperatura diminuiu 25. Vamos lá. E falta o alfa. O alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, 1,6 vezes 10 a menos 5. 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Ó, então vamos lá. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Que a gente está trabalhando com o linear. Ele quer saber o ΔL, que ele quer saber o que aconteceu com o negócio, né? A gente sabe que diminuiu, mas diminuiu quanto?
variou quanto? É o ΔL que a gente quer saber. Comprimento inicial, 2.000. O alfa, 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. E aqui é menos 25 no ΔT. Tá? ΔL. Bom, regra de sinal. Mais com mais com menos, menos. Tá. Agora, a gente vai fazer 2.000 vezes 1,6 vezes 25. Esse aqui deixa. A potência deixa. Então, 2.000 vezes 1,6 vezes 25. Oitenta mil. Ué. Olha só, acho que essa aí não vai ter alternativa, hein? Eu coloquei coisa errada. Ou está aproximado, né? Bom, vamos terminar a questão. Vamos lá. Então vai ficar 80.000 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Bom, o que a gente vai fazer? Esse 10 a menos 5, ele vem embaixo sem o sinal. Então, menos 80.000 sobre 10 elevado a 5. Então, menos 80.000. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, que é o 10 à quinta. 1, 2, 3, 4. Menos 8 dividido por 10 dá menos 0,8 metros. Então tá certo a alternativa. Tá aproximada aí mesmo. Tá? Então, essa nova medida indicará deu 0,8 metro a menos, que é quase 1. Então é praticamente menos 1 metro a menos, né? Fica a alternativa A. Tá? Faltou falar que a resposta era aproximada. Tudo bem? Dúvida aí, pessoal? Tá, então beleza. Então, ó, a gente finaliza aqui, tá? Próximo trimestre eu vou tomar cuidado de ver a data para vocês entregarem um dia antes, tá? Mas tudo bem. Qualquer dúvida, então vocês me chamam aí, tá? Para não ficar com dúvida para a hora da prova, tá? E é isso aí então, galera. Tá no nosso horário aí. Então é bom final de semana para vocês, tá? Bons estudos aí. E até segunda-feira, né? Segunda-feira nós temos aula. Beleza?